Oi, Nelson. Entrei. Último número. Tá? Último número. Tudo bom? Vou conseguir participar. Que ótimo. Boa Oi, tarde, pessoal. Eduardo. Boa tarde. Tarde. Eduardo, você que coordena a sessão ou você apresenta? Isso, eu serei o assessor, professora Roberta. Deixa eu voltar aqui para a tela. Melhor mandar a apresentação para você, então, Eduardo? Ou posso conduzir aqui? Ó, vê só, eu vou repetir isso quando todos estiverem, mas vocês podem apresentar ao vivo ou pelo vídeo gravado que foi enviado para o evento. Aí é de preferência de vocês, entende? Tá ótimo. Quem sabe faz ao vivo, né, doutora Roberta? Isso Aí aí. se vocês forem apresentar ao vivo, aí vocês compartilham o slide ou o PDF. E se for em vídeo, aí eu coloco aqui, certo? Ok. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa Tudo. tarde. Boa tarde. Pessoas estão aqui a se conectar. E nós ainda temos 5 minutinhos para o início da nossa sessão, tá bom? Eduardo, tudo bem? Obrigada pelas trocas de mensagens hoje. Tudo bem, professora. Seu nome se pronuncia Miriam ou Miriam? Miriam. Miriam, ok. A gente aguarda mais pessoas. Boa. Pronto, enquanto isso a gente pode bater papo, né? Porque afinal de contas, isso é um encontro acadêmico. Vamos aproveitar então para conhecer as pessoas que estão aqui. Vou me apresentar primeiro. Eu sou a Miriam Salomão, já viram aí pelo meu nome. Ah, eu hoje, por acaso, tenho dois papéis nessa reunião. Por acaso, eu sou a host, né? Eu sou a anfitriã, e a anfitriã, que coisa feia. Eu cheguei depois de alguns dos convidados, né? Ah, eu vou, enfim, fazer o papel de moderador dessa sessão. O Eduardo aqui é o braço direito e esquerdo, né? É o Eduardo que nos ajuda com os aspectos funcionais, né? Para que isso dê tudo certo. E os demais eu acho que são todos apresentadores, né, dos trabalhos. Alguém quer se apresentar, falar alguma coisa de que... Ah, pronto, não falei de que universidade, né? Eu, quando estava no Brasil, eu era da ESPM. Aliás, eu fiz FEA também, que é onde está a ser sediado o SEMEAD. Fiz mestrado na FEA e depois eu fiz o doutoramento na ESPM, em São Paulo. E agora faz 6 anos eu vivo em Portugal, eu estou no Porto. Então, para mim, aqui já é boa noite, apesar de ser boa tarde aí para vocês. E, e fico super feliz de ter essa reunião. SEMEADES, para mim, sempre foi a minha casa, eu já nem sei mais quantos SEMEADES eu já participei. Se alguém quiser assumir o microfone e pegar a palavra, pode se apresentar e a gente já vai se conhecendo. Pessoal, como a professora falou, eu estarei aqui como assessor. Meu nome é Eduardo. Eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, no campus Caruaru, no Agreste do Estado. E estarei aqui para ajudar e mexer mais ou menos aí na internet para
que tudo dê certo. Posso me apresentar. Sou Roberta Campos, atuo no programa de Estrito Senso da SPM. Acabei de falar aqui, ó, com meus colegas. Estou com a professora Miriam, a professora Vivian está aqui do meu lado. Assim, cada um nas suas sessões, aí, nas suas coisas. Então, trabalho com comportamento consumidor, com uma perspectiva mais de cultura e consumo, né? E estou aqui com o Nelson, que está apresentando um trabalho que é resultado da dissertação dele. Ele vai se apresentar daqui a pouco. Prazer conhecê-los. Bem, boa tarde, pessoal. Como a Roberta falou, eu sou o Nelson, também um dos autores, junto com ela, que é minha orientadora. Eu sou mestrando na ESPM, e um dos autores que a gente tem aqui, como ela falou, né? Minha tese, logo a gente vai ver, mas é o impacto de certificações profissionais na narrativa de influenciadores digitais da área financeira. Bom, boa tarde. Meu nome é Fernanda. Atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal de Lavras, na linha 1, que é Inovação e Marketing. Quem te orienta, É. Fernanda? Só de curiosidade, desculpa interromper o Lucas. O Luiz Henrique. Ah, conheço alguns dos professores que participam Daniel, de Paulo Henrique, Daniel. Isso, são os legal. três que é do marketing. Isso, E a prazer. Fernanda vai apresentar hoje um trabalho, é isso? Isso, vou apresentar um trabalho. Muito bom, excelente. Olá, boa tarde a todos. Sou o Lucas. Eu terminei o mestrado no IPAM, em Portugal, no qual a Miriam era coordenadora. E o artigo que eu vou hoje apresentar aqui veio da minha dissertação, da dissertação de mestrado, e basicamente fala muito do comportamento consumidor de fãs obsessivos por certos artistas. No caso, o tema está todo a dissertação está toda em inglês, mas estou aqui a dar um contexto mais em português, já que somos todos portugueses. Mas sim, é isso. E a Miriam foi meio que coautora comigo nesse artigo. E sou o Lucas. Prazer. Até vou abrir um parênteses, né? Eu falei que eu tinha dois papéis aqui hoje, porque além de coautora do Lucas, na verdade o trabalho é autoral, é dele mesmo, e o meu foi só ajuda paralela, como orientadora dele, mas esse é um dos meus papéis hoje nessa sessão, então, para além de moderadora da sessão, coincidentemente também sou coautora de um dos trabalhos que vai ser apresentado. Aliás, uma coisa até engraçada, né? O Lucas estava a preparar a apresentação e tudo mais, e ele falou assim, mas faço em inglês, faço em português. Eu falei, olha, se calhar, acho que vai ser melhor em inglês, porque quando eu cheguei cá em Portugal logo no começo, eu tinha uma dificuldade enorme para perceber, né, o sotaque diferente, né? Então, eu falei, olha, acho que se calhar, então pronto, eu espero que a decisão tenha sido boa, eu espero que todos consigam acompanhar, mas acho que sim, acho que está bem didático, está fácil de entender. Se não entenderem alguma coisa, a culpa é minha. Eu posso sempre traduzir depois, portanto, não há problema. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Henrique, mas todo mundo me chama de Henry. Eu sou do PPJ da Fé. Inicialmente eu estava aqui como suplente, mas eu li todos os trabalhos e eu me interessei completamente por todos. E eu peguei a questão mesmo que o Eduardo claramente está aqui, mas se estando presente ou não, eu queria muito participar, porque eu teoricamente sou da área de experimentos, né? Sou da área de marketing, a linha de marketing da PPJ da Fé. E eu lido muito com parte quantitativa e tudo mais, comportamento do consumidor. Só que essas oportunidades de compreender o espectro totalmente diferente de outras áreas de atuação e outras compreensões e visões de mundo sempre são enriquecedores, né? E aí, quando eu li todos os trabalhos, eu falei, poxa, incrível, quero participar da sessão e aqui estou. Que bom, seja super bem-vindo. Bem-vindo, né? Deixa eu aproveitar então e fazer a chamada, né? Quem é professor nunca perde a mania, né? A gente tem quatro trabalhos que vão ser apresentados hoje.
Então, só para verificar se estão aqui os autores dos quatro, um deles já se identificou, porque o Nelson já denunciou qual é o artigo que ele vai apresentar, né? Tem um dos artigos que se chama Qual vinho você aprecia? Uma revisão sistemática do comportamento do consumidor, decisão do vinho. Algum de vocês é desse artigo? Não? Então, estamos a aguardar o dono desse artigo, ok. Nós temos também outro artigo que é Nostalgia em Pixels, sobre videogame retrô. Esse é meu. Boa, Fernanda. Boa, então já identificamos a autora desse. Temos ainda um terceiro artigo que chama O impacto das certificações profissionais nas narrativas dos influenciadores digitais na área financeira, e o Nelson já se revelou, então a gente já sabe. Opa, chegaram mais duas pessoas. E o último artigo que eu sei que é o do Lucas. Júlia e Laura, sejam bem-vindas à nossa sessão. Não se preocupem, não estão atrasadas. A gente estava aqui batendo papo enquanto aguardava todos chegarem. Acho que elas Júlia e estavam Laura, degustando querem... um vinho, professora. Oi? Acho que elas estavam degustando um vinho, professora, antes de vir Ah, para eu cá. acho que sim. Júlia e Laura, por acaso vocês são as autoras ou a autora do artigo sobre os vinhos, é isso? Olá. Sim, eu sou autora. Desculpa, me atrasei um pouquinho, não estava conseguindo conectar. Sou autora, sim. Boa, boa. Bem-vinda, Júlia. E de que escola que você é? Eu sou da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria. Boa. Estou no doutorado e é uma etapa inicial, assim, na minha pesquisa, né? Não necessariamente vai ser sobre isso, mas com relação ao vinho. Aí depois também, se vocês tiverem interesse, posso comentar um pouquinho. Boa, É um boa. assunto que acaba sendo bem interessante, né? Despertando aí o interesse do pessoal. Aham. Para quem está no Rio Grande do Sul, com certeza, e para quem está do lado de cá do oceano, também com toda certeza. Bom, então eu acho que já temos todos os quatro apresentadores, né, os donos dos quatro artigos que vão ser apresentados hoje. Então, mais uma vez, vamos, né, declarar oficialmente aberta a nossa sessão de trabalhos hoje. Sejam todos super bem-vindos. Conforme combinado aqui, as regras vão ser o seguinte: cada uma das apresentações de vocês tem lá um videozinho, né? Se não me engano, tem um dos trabalhos que não tem o vídeo enviado. Isso, Tá. professora, é o trabalho de É o Nelson. meu. Isso, Tá. é o Nelson. meu. Então, o Aí Nelson vai você. apresentar ao vivo mesmo, é isso, Isso. Nelson? Sim, Nós já tínhamos combinado, né? Isso, Nelson. Existe a sim. preferência de vocês também, tá, pessoal? Se vocês preferirem apresentar ao vivo ou o vídeo que vocês enviaram. Aí vocês já podem sinalizar agora, porque eu já me preparo para colocar o vídeo na hora da apresentação de vocês, caso vocês queiram. Ou então vocês apresentam o slide ou o arquivo em PDF aqui mesmo nessa plataforma, tá bom? E eu acho que eu vou seguir a ordem, para não dizer que é uma ordem aleatória, vamos seguir a ordem que está mesmo no próprio site do SEMEAD, né? Só Sim, porque sim, porque senão a gente ia ter que inventar uma outra ordem, então já que o SEMEAD inventou uma ordem, a gente segue, né? sim, Então, a regra professora. basicamente... Oi, oi, diz, Eduardo. É só para falar sobre o tempo, né? Serão oito Isso. minutos de cada apresentação, seguidos de 8 minutos para a discussão do artigo apresentado. Depois dos quatro artigos apresentados, teremos um momento de reflexão, de discussão geral de 22 minutos, tá bom? Fica combinado, então, assim? Então, vamos a isso. Pronto. O primeiro artigo que está, segundo a ordem do SEMEAD, é o artigo da Júlia, né? Sobre qual vinho você aprecia. Júlia, prefere que a gente passe o vídeo que você produziu? Isso, até para daí não passar do tempo, né? Que fica bem certinho ali os 8 minutos, tá? Combinado. Então, daqui a pouco a gente volta Nossa. para discutir sobre ele. Certo, Júlia, eu vou apresentar o vídeo de vocês, tá bom? Só um momento. Confirme, por favor, se está funcionando. Acho que está sim. Sim. Sim? Certo.
Olá, eu sou a Júlia Tontini, doutoranda em administração na Universidade Federal de Santa Maria, e juntamente então, com as colegas Eliette, Vanessa, Aneli e Lidiane, realizamos esse estudo que tem por título Qual vinho você aprecia? Uma revisão sistemática sobre o comportamento de consumo e decisão de vinho. Então, fazendo uma contextualização sobre o assunto a ser estudado, é interessante observar que para os consumidores de vinho, ele é muito mais do que uma simples bebida alcoólica. Ele é, na verdade, um marcador de estilo de vida para essas pessoas. Por isso que compreender esse comportamento de compra de vinho, especialmente nos públicos específicos daquele determinado país ou região, é uma aposta em investigação importante para as empresas. Quando se adentra na literatura científica, os estudos buscam apresentar essas preferências e atitudes dos consumidores por meio de diversas pesquisas. Porque, assim como ele é um marcador de estilo de vida, ele pode ser influenciado, esse comportamento de consumo, por distintos fatores. Desde aroma, país de origem, região, safra, dentre outras características. Quando se pensa em estudos que realizaram revisões sistemáticas sobre esse assunto, identificou-se que esse assunto ele é estudado com outras variáveis, como, por exemplo, o comportamento de consumo de vinho durante a pandemia, e também com base na teoria do comportamento planejado. Por conta disso, questiona-se quais são os atributos considerados na tomada de decisão e no consumo de vinho. Assim, o objetivo desse estudo foi mapear o comportamento de consumo e decisão de compra de vinho, apresentando um panorama atual das pesquisas e propondo uma agenda de sugestões para futuras investigações. Para isso, realizou-se, então, uma revisão sistemática da literatura, com análise bibliométrica, seguindo as etapas propostas no estudo de Transwitch e outros 2003. Então, inicialmente, elencou-se o objetivo geral, que foi mapear o comportamento do consumo e decisão de vinho. As bases de dados escolhidas para isso foi a Web of Science e a Scopus. Em seguida, verificou se existia outras revisões sistemáticas sobre o tema proposto nesse estudo e não foi identificado nenhuma. E a partir disso, elencou-se então os termos de busca, sendo então no título e utilizando os termos Wine and Consumer Behavior or Decision, resultando em 202 estudos. Assim, utilizou-se alguns filtros, como apenas ser artigos e na categoria ou área de busca, administração e gestão, retornando 41 estudos. Estes foram realizados a leitura dinâmica ou integral para verificar se estavam aderentes quanto ao objetivo do presente estudo, resultando em 34 artigos nesta amostra final. Esses 34 artigos foram analisados pelo software RS Studio, com alguns pacotes, como o Bibliometrix e o Biblioshine, e as análises voltaram-se para fazer um panorama das pesquisas, os atributos de consumo e gestão e uma agenda de pesquisas futuras. Dessa forma, fazendo uma breve revisão dos resultados, um resumo, com relação ao panorama das pesquisas sobre o comportamento do consumo e decisão de vinho, ao longo dos anos foram sendo realizados alguns estudos, tem-se aqueles que foram mais citados como forma de compreender um pouco mais sobre essas preferências, como o estudo em questão apresentado nos slides, que buscou identificar e obter esses insights sobre as preferências de estilo do produto dos consumidores de vinho. Também identificou-se as fontes de publicação mais relevantes, como, por exemplo, esse periódico que é específico, então, sobre pesquisas de vinho. Já com relação aos atributos determinantes para os consumidores sobre o consumo e decisão de vinho, verificou-se que existe uma grande variedade de fatores relacionados à compra de vinho, desde questão de país, região, dessas vinícolas, safra, ano, aroma, sabores, dentre outras características, preço,
que podem influenciar nesse comportamento e decisão do vinho, que são específicos, muitas vezes, daquela análise realizada daquele determinado país. E assim é importante entender e elencar esses atributos para colaborar tanto com a teoria e a prática sobre o tema, que fornece subsídios para que esses profissionais tomem melhores decisões. Por fim, com relação à agenda de pesquisas futuras sobre o comportamento do consumo e decisão de vinho, alguns destaques podem ser citados, como, por exemplo, analisar o impacto das redes sociais no consumo e comportamento de vinho, também a realização de pesquisas que considerem esse consumo de vinho sustentável, então a sustentabilidade, assim como também explorar mais a fundo o papel do conhecimento prévio desses consumidores, que pode ser um moderador que influencia no comportamento dos mesmos. Como considerações finais, observou-se que esse assunto ele é um campo bem desenvolvido, mas em constante evolução, assim como para atualizar sempre esses principais atributos que são considerados pela diversidade de público existente no mundo todo. Então, é importante que os profissionais eles tenham conhecimento dessas características que fazem com que os consumidores comprem determinados vinhos. E foi possível observar, então, essa pluralidade de fatores e variáveis que podem ser estudadas, destacando que essas muitas vezes são específicas daquela região e não podem ser generalizadas, por isso também é importante se realizar esses estudos analisando o comportamento do consumo e decisão de vinho. Como limitação desse trabalho, pode-se citar a escolha dos termos de busca e os filtros que foram utilizados, limitando a abrangência de outros estudos que também podem ser relevantes sobre o tema. Por isso, estudos futuros podem sanar essa limitação usando outras bases de dados, outros termos de busca, outras ferramentas de análise que podem contribuir também para o tema. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Júlia, pela sua apresentação, sua apresentação virtual. Pronto, eu tive o privilégio de pegar nos 4 artigos e lê-los, né? E aí, portanto, eu não sei se vocês querem fazer perguntas. Eu tenho 1, 2 perguntas, mas eu queria abrir oportunidade para outras pessoas também. Bom, eu quero parabenizar, Júlio. Gostei muito do tema aí. E só que às vezes pode contribuir para você que aqui na UFLA teve uma dissertação de mestrado que foi de valores pessoais e a identidade dos consumidores de vinho. Então, isso pode te auxiliar. Ele tá no sul também, esse professor. Chama Álvaro Leonel Castro, se eu não me engano. Então, eu acho que pode ajudar. Eu lembrei bastante dele conversando comigo sobre. Sim, que legal, vou pesquisar sim. Porque às vezes, né, a gente pesquisa e não é sempre que aparece todos, né? Então, vou anotar aqui, sim, para pesquisar. Obrigada. Se eu puder também fazer o comentário, eu por acaso lembrei-me agora quando estavam a falar de vinho que há algum tempo atrás eu vi um vídeo na internet de um profissional de marketing chamado Rory Sutherland e ele por acaso estava a falar do tema de vinho que era muito fácil pegar no comportamento do consumidor quando estávamos a falar de vinho, especialmente nos restaurantes, porque muita gente não sabe o preço dos vinhos, não sabe o nome dos vinhos e eu posso chamar um vinho, ter um vinho de um nome francês que custe 2 euros, mas estar a vender ou 2 reais ou a 100 reais e o consumidor não vai sequer perceber qual é o valor real do vinho porque não conhece o vinho, então consigo muito brincar com os preços acerca disso. E também, outro tópico que este profissional falou é que existe sempre uma carta de vinhos, mas não existe uma carta de bebidas. Ou seja, meio que já está a empurrar o consumidor para beber o vinho, ou seja, está meio que a manipular o comportamento do consumidor dessa maneira para que ele beba vinho. Ou seja, o vinho que o restaurante queira, neste caso. Acho que é um tema engraçado para pesquisar. Não sei, mas é o meu comentário.
Sim, obrigada. E assim, é muito variado de pessoa para pessoa, né? Então, quando acaba pesquisando, é isso que chama atenção. E assim como comentário, né, que eu posso fazer, eu não estou estudando propriamente assim o comportamento de consumo de vinho. Ele é um objeto de análise. Eu faço parte da linha de processamento da informação e decisão. E aí, na minha tese, vou estudar a teoria da fluência de processamento, que se chama, e estratégias de decisão. E aí inserimos o contexto de vinho, que geralmente a gente faz experimentos também, né, principalmente para as questões de tomada de decisão, para entender, né, conseguir entender melhor. E aí inserimos a questão dos vinhos. Eu fiquei com bastante dúvida se iria seguir, porque é diferente, é intrigante, então tem que ter um cuidado para não influenciar muito. Então, como a gente está buscando outras, entender outras coisas, então era difícil de saber realmente quais rótulos que eu colocaria, né, e tudo mais. E aí, no fim, então, fiz esse levantamento também de forma, então, né, mais internacional. E acabei fazendo também para entender um pouquinho do comportamento e consumo de vinho do meu público, da minha amostra que eu vou analisar. E acabou sendo bem, bem interessante. E até já estou coletando os dados da minha pesquisa e acaba sendo assim isso, né? De pessoa para pessoa, algumas coisas, claro, vão ser generalizadas, mas é muito específico, o comportamento de consumo. Então, acaba sendo, assim, a parte interessante também de pesquisar, né? Júlia, usou agora a palavra generalizar, e por acaso essa era uma das perguntas que não é uma pergunta, é uma provocação, porque então, em alguma parte da sua apresentação mencionou que são tantos atributos diferentes e culturalmente isso é tão variado que dificilmente se consegue generalizar tudo. Se a sua área é o processamento, né, para tomada de decisão, olha, escolheu uma categoria bem complexa mesmo, né? E acho que tem uma coisa interessante que, pronto, vários atributos que mencionou aqui, o cheiro, o aroma, né, o sabor, o rótulo, o taranã, taranã. Eventualmente, eu acho que alguns desses não são generalizáveis, porque de cultura para cultura muda muito, mas, se calhar, alguns desses são generalizáveis. E talvez isso possa ser uma ponta importante do seu projeto, né? Quer dizer, quais são os atributos generalizáveis e quais são os atributos não generalizáveis, né? Que vai mesmo variar de uma cultura para outra, né? Ahm, Em algum momento, se calhar, vai ser interessante fazer essa investigação, recolher dados em outros lugares, em outros países, pessoas de outras culturas, né? Acho que pode ser muito interessante. Sim, até para complementar como eu falei para vocês que eu fiz da amostra que eu estou estudando, porque realmente era essa a minha dificuldade, as discussões que a gente fazia. Então, por mais que eu fosse na literatura internacional, por mais que a maioria, então, tenha esses atributos ali, quais eu usaria para a minha pesquisa, né? Então, eu fiz com a minha amostra para entender qual que era o comportamento e consumo de vinho, para mim poder escolher esses atributos, né? E aí acaba que eu tenho, então, os atributos que eles mais consideram, né? E aí também na literatura, então, com esses acaba sendo também depois para mim utilizar para verificar essas diferenças. Mas, claro, como tu disse, realmente até posso colocar no artigo, tem algumas coisas até do própria avaliação que teve, né, do evento, que eu ainda preciso melhorar, que eu quero fazer esses ajustes e também acredito que seja bem interessante mesmo. É para constar ali, como tu falou, né? Tem alguns que não vai mudar de país para país, né? Eu ia contar uma história pessoal que talvez se calhar possa inspirar aqui com essa questão das diferenças culturais, né? Quando eu vivia no Brasil, pronto, eu gosto de vinho, meu marido gosta de vinho, mas o vinho no Brasil é uma bebida cara, né? Então a gente toma lá no fim de semana, no sábado, né? Escolhe um vinhozinho especial, né? Uma ocasião especial e tudo mais. E quando eu me mudei para Portugal, o vinho português ele é muito bom e muito barato, né? Assim, comparado com o preço que se paga por um vinho no Brasil, assim, em Portugal se toma vinho muito honesto por assim
€3. Compra-se no supermercado mesmo, um vinhozinho. Claro, vinho de 10, 15, 20, muito melhor. Óbvio que tem vinho de 100, e 200 e €300. Mas assim, um vinhozinho de 3, €4 no supermercado não fala mal de ninguém. Qual é a consequência disso, né? É que agora eu tomo vinho quase toda noite, né? E, de novo, um aspecto cultural que está relacionado, obviamente, com o preço, né? E meu marido até brinca às vezes comigo, ele fala assim, olha, hoje eu estou bem-humorado, eu vou te tratar bem, hoje eu vou te dar um vinho de €5, né? O que, né, por exemplo, no Brasil seria algo como, sei lá, R$ 30, imagina, né? No Brasil não se compra um vinho de R$ 30, né? Só se for um vinho mesmo muito ruim, né? Mas tirando isso. Então, pronto, de novo, questões culturais, né? Do quanto que a bebida, ela tá no dia a dia das pessoas, ou não está, né? Ou somente para os momentos especiais e assim por diante. Mas é bem interessante, assim, até indo um pouco além, assim, eu achei que foi muito bom. Eu quase desisti dos vinhos, assim, realmente, até era uma dúvida se eu continuava com esse contexto de vinho ou ia para outro que poderia mais fácil até para mim, né? Porque, como eu disse, não é o principal da minha pesquisa, né? Eu quero entender outras coisas. E aí, só que foi interessante, porque como é um experimento, as pessoas precisam ir até o laboratório, né? Então tem que ter esse cuidado também para convidar as pessoas, né? E ir até lá. Acaba sendo algo interessante, porque essas pessoas que são, né? Então, também que consomem ou compram vinho, né? Que participariam da minha pesquisa e gostam de falar, de contar essas histórias, né? Acaba sendo algo prazeroso, porque muitas vezes a gente sabe como é difícil fazer a pesquisa, ainda mais quando é experimento, que a pessoa tem que se deslocar até lá. E aí foi muito legal, assim, também ouvir, né, as experiências diferentes das pessoas até. Foi bem interessante. No fim, foi bom seguir aí com os vinhos mesmo. Eduardo, como estamos de tempo? Temos que passar para o próximo já, ou ainda dá tempo para mais uma perguntinha ou não mais? Sim, professora, podemos passar para o próximo, no final voltamos a esse artigo. Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma ideia incrível para ajudar a Júlia na investigação dela, anota e no final a gente volta com o assunto, tá bom? Então, vamos para o próximo. Eu estou aqui a acompanhar. O próximo é o da Nostalgia em Pixels. Ok, Fernanda? Ok, aí então eu prefiro apresentar ao vivo, que tem algumas imagens que no vídeo caíram um pouco a Certo, qualidade. nada, tá bem. Tá, gente, Então, pode partilhar a sua apresentação e fique à vontade. só um minutinho. Tá aparecendo aí, tá, né? Pra todo mundo? Sim, Então tá. Então eu vou começar aqui. Bom, então, como já foi dito anteriormente, meu trabalho tem como título Nostalgia em Pixels, uma revisão bibliométrica sobre o consumo de videogames retrô. Esse trabalho foi elaborado por mim, por Gislaine do Carmo, Daniele Diniz, Gustavo Maciel e Paulo Henrique Leme. Então, para começar, eu gostaria de pontuar que o mercado de games retrô, ele vai aparecer ali como uma particularidade considerada complexa da indústria de videogames. E o que seria esse mercado? Vai envolver tanto o lançamento, mas também o relançamento de jogos e também de consoles que foram considerados populares nas décadas de 80 e 90. E as empresas, elas aproveitam disso, dessa nostalgia dos consumidores, para que se possa ter uma valorização das suas marcas, mas também uma forma de estratégia de marketing. E mesmo que esse mercado de games retrô ele ainda pareça com uma parcela pequena, se for considerada todo esse mercado de videogame, ele é considerado sim um campo fértil e também com muitas lacunas para o marketing que precisam ainda ser preenchidas, segundo alguns autores. E as lógicas de consumo também, nesse tipo de cultura, vai criar diversos consumidores, que podem ver como que vão comprar, como que eles vão utilizar, estocar, administrar essas mercadorias. Opa, o que que eu fiz aqui? Um minutinho. Então, o objetivo dessa pesquisa vai ser realizar uma análise bibliométrica de trabalhos acadêmicos que vão envolver o consumo de videogames.
Então, vai tentar identificar quais que foram as principais tendências que estão sendo utilizadas, temáticas e os autores importantes. Então, tentamos promover uma visão holística desse estado da arte da pesquisa de retrogame e também apontar contribuições significativas e também direcionamentos para pesquisas futuras. E essa justificativa, uma das justificativas para esse trabalho, é a questão quanto dessa crescente relevância do estudo sobre o consumo de retrogame. Na fundamentação teórica, né, no que envolve a definição e evolução dos videogames, a gente tem que pensar que o videogame ele começa a ser visto como um fenômeno cultural, também estético, e que possui a sua própria retórica e linguagem. E é bom a gente entender que há três categorias principais. São os jogos para computadores, os jogos para consoles e os jogos para arcade. E o âmbito onde se desenvolve o jogo pode influenciar tanto em questões comportamentais, mas também em características de cada jogador. E uma característica que é considerada muito importante nos videogames é a questão da interatividade, né? Onde que o jogador ele vai ser um coautor de um progresso que se reconstrói a cada jogo, se reconstrói a cada partida. Já sobre jogos retrô e nostalgia, a gente tem que pensar que a nostalgia ela possui diversos efeitos na nossa vida, na nossa experiência humana, tanto nas emoções, nas atitudes e também aqui no caso, nas decisões de compra. E a memória vai aparecer ali como um aspecto aglutinador da experiência. E o mercado de games retrô, ele vai ter variadas plataformas, produtos e também jogos. Além disso, os jogos retrô, eles permitem ativar uma memória afetiva. Isso pensando nas gerações das décadas de 80 e 90, vai ter então uma situação contínua entre passado e presente, mas podemos pensar também nas gerações atuais, que nasceram mais ali na década de 2000, 2010, que podem ter uma experiência que não tiveram por conta daquele lançamento, mas querem ter essa experiência nova. Por conta disso, a gente pode considerar o videogame como um caráter material, mas também como esse caráter simbólico, principalmente dessa junção do passado e do presente. Na parte de metodologia, né, ela é considerada uma pesquisa bibliométrica. Eu utilizei as bases Web of Science e Scopus. Depois de uns filtros que vocês podem ver aí nas etapas metodológicas, né, onde eu fiz a operacionalização da pesquisa, os procedimentos de pesquisa e seleção, assim como a análise da produção bibliométrica, restaram 21 trabalhos. E para me ajudar nisso, eu utilizei o Excel, o RStudio e o Bibliometrix. Os refinamentos que eu falo que eu utilizei foi, por exemplo, a questão das strings, utilizarem só palavras, por exemplo, que envolve, a gente colocou todos os anos, né, das duas bases, mas utilizamos só artigos e artigos de revisão, deixamos para trás alguns documentos. E mesmo que os artigos possuam focos diferentes, eles vão ali convergir para o entendimento dessa indústria de videogame, como que essa indústria evoluiu, mudando assim a cultura, a identidade e também as experiências dos jogadores. Então vai ser muito pautado questões que envolvem a inclusão, a representatividade, a memória e o bem-estar. Uma das autoras, né, vai pontuar da exclusão das mulheres na comunidade de games nos anos 90, quando as personagens femininas apareciam de uma forma secundária, e ela defende também essa influência da mídia na construção da identidade gamer como masculina, como se as mulheres ficassem também na atuação de forma secundária. Outros autores também apontam que essa nostalgia vai ter influência positiva no bem-estar e mostra também que a importância da história e da comunidade no contexto dos videogames é importante para esse fortalecimento desse nicho, né? E também envolve questões tecnológicas, como, por exemplo, um programa de graduação em design de jogos de colecionismo, né? Porque muitas das pessoas dos jogos retrô, né, colecionam, né, gostam de colecionar. Eu até desenvolvo trabalhos também numa comunidade do Facebook que chama Top Games, que também abrange essa questão do colecionismo. A produção anual, o primeiro trabalho encontrado foi em 2007, o último foi em 2024. A gente não consegue ver, assim, às vezes há um aumento de trabalho, mas nada muito significativo. E o ano que teve mais produções foi em 2016, com 4 artigos. Bauman, Brewer, Veres e Wolff são os autores mais citados, cada um tem 3 documentos associados. E aqui na nuvem de palavras-chave, eu apresento aqui que o retrogame e nostalgia são as palavras que mais aparecem.
Ou seja, dá um enfoque ainda no que eu estou pesquisando e como isso vem sendo estudado. Aqui eu proponho uma agenda de pesquisa, que coloquei como se fosse 3 categorias: consumo, nostalgia e cultura. No consumo, tentar analisar qual que é a capacidade das empresas em manter esse jogo retrô, como manter essa competitividade, essas ligações intertemporais entre o sucesso financeiro e a avaliação dos usuários, o que modifica a satisfação dos usuários com o tempo, será que algo modifica? Estudo de bazares de videogame é algo que vem crescendo e já tem trabalhos explorando isso. O papel da tecnologia passada e a nostalgia. E também a gente conseguir aprofundar essa análise da nostalgia e esse entretenimento. Também as emoções a partir dos jogos retrô, o que que isso remete aos jogadores. E na parte de cultura, a busca por uma cultura mais equitativa, né, é a questão da representatividade das mulheres. No que envolve as limitações, é porque eu utilizei 2 bases, né, então pode ser utilizado mais e também alguns refinamentos. Também tem a questão da memória, quando a gente evoca um passado, idealizando, né, isso é importante, ela vai permitir essa conexão emocional entre os jogos antigos e uma continuidade do passado e do presente. O retrogame aparece como uma forma muito importante nesses trabalhos e há uma necessidade de pesquisa futura que preenche essas lacunas. E eu categorizei em consumo, cultura e nostalgia. Então, por exemplo, a investigação acerca da sustentabilidade comercial dos jogos, práticas inclusivas, são algumas questões. Essas são as referências, algumas que eu utilizei, e obrigada pela atenção. Obrigada, Fernanda, pela sua apresentação ao vivo. Obrigada pela honra. Colegas de sala, quem está interessado em fazer perguntas ou provocações para a nossa amiga Fernanda? Por curiosidade, questionar, então, sobre o tema, assim, de onde surgiu, que vocês tiveram interesse, né, de pesquisar sobre isso. Será que a Fernanda é uma gamer? Tô virando. Não é. Eu, assim, eu gostava de videogame, mas não tanto. Essa pesquisa foi porque eu fiz uma disciplina no mestrado, durante o mestrado. Não tem nada a ver com a minha dissertação. Minha dissertação é aderência a tratamento médico, então é totalmente diferente. Então, eu conheci essa Top Games, que é essa comunidade no Facebook, e eu tô escrevendo um artigo sobre a construção de mercado de jogos retrô. E nisso eu quis fazer essa revisão bibliométrica. Me encantei, tanto é que agora eu passei no doutorado, graças a Deus, e o projeto que eu mandei pro doutorado foi sobre jogos retrô. Aí foi por isso, eu gostei muito e tô continuando. Que legal. Parabéns, então, pelo doutorado também. Obrigada. Nós tínhamos começado uma vez a pesquisar algumas, não era sobre, eram alguns games também. E aí é bem interessante também essa questão da etnografia, né? Tu disse que tem uma comunidade, né? Então, também, quando vê, né, você tem interesse de fazer algo nesse sentido, né? No meu projeto tem a etnografia, observação, participante, essas coisas. Nessa comunidade da Top Games, que foi me apresentada numa disciplina que um professor gostava. Tem o professor Paulo Henrique Leme, que tá de autor também aí nesse trabalho. Fernanda, eu É, fiquei super curiosa. Fernando. Desculpa, pode falar, pode falar, pode falar. Eu pesquiso, tem uma pesquisa um pouco parecida com a tua, que é sobre o consumo pós-digital, que é fundamentado por Belk. É um construto que já veio desde os anos 70. E esse consumo pós-digital é caracterizado por objetos daquela época que estão em evidência hoje, né? Belk usa câmeras analógicas e cadernos de papel, porque isso já está sendo muito substituído pelo digital. E aí ele vai fazer uma pesquisa de campo com essas pessoas que resistem a esse consumo retrô, né? Parece com o teu estudo. E aí eu estou pesquisando sobre o consumo de vinil e fotografias impressas, que também é uma coisa que está sendo muito substituído. Existe uma volta, né, um sinal de volta na questão do vinil agora.
só que as fotografias impressas altamente substituídas pelo digital. E aí, como sugestão, Fernando, você poderia fazer até uma grounded theory ou uma teoria fundamentada sobre como essas pessoas vivem esse tipo de consumo tão, assim, não esquecido, mas algo que não está tanto em evidência, né? Que agora as pessoas preferem coisas diferentes, né? Progressistas, né? Nessa questão até dos gamers, né? E talvez você poderia fazer essa ponte, assim, é só uma sugestão, mas eu gostei muito do teu estudo e parabéns pelo doutorado. Siga adiante nessa pesquisa, vale muito a pena. Obrigado. Eduardo, muito obrigada aí pelas contribuições. Eu vou pensar nisso sim, ainda mais que eu quero expandir minhas pesquisas nisso, então com certeza. E uma dica também para você que você falou de mercado de vinil, tá acabando de sair uma dissertação na UFLA também sobre mercado de vinil, viu? Eu não sei se você tá sabendo, então você pode até conversar com o pessoal lá que eles vão gostar. Tá, eu vou entrar em contato. Obrigado. Essa coisa da nostalgia, do retrô, me trouxe uma provocação, engraçado, porque uma coisa é, eu hoje quero consumir uma coisa que era dos anos 80, 90, qualquer coisa. O que que me chama muita atenção, por exemplo, me fugiu o nome daquele jogo óbvio, que ele foi construído recente com uma cara, com uma lógica visual completamente dos anos 70, né? Não era nem dos 80. Ah, Paul Sonic. Não, não, o óbvio, o que toda gente tem 10 anos, é recente, mas pronto. Ui, falhou. Daqui a pouco É o ele vem aqui, ó. Nintendo? Não, é o Minecraft, pronto, lembrei. Ah, tá. Assim, o Minecraft, vai vendo, gente, é um jogo recente, né? Assim, eu quero dizer, ele já tem para ir uns 10 anos, eu diria, mas ele não foi criado nos anos 80. E ele foi criado com cara de jogo velho, né? A minha pergunta é, por que que eu hoje vou criar uma coisa que tem cara de coisa antiga, né? Porque é diferente de eu hoje querer consumir, sei lá, Pac-Man. Ok, Pac-Man foi inventado nos anos 70, talvez, né? Então, sim, eu quero hoje consumir um jogo que tem 50 anos. Agora, por que que eu iria querer consumir um jogo que só tem 10 anos, mas que tem cara de que tem 50 anos, né? Então, tem muitos autores que já estão tratando sobre isso também, que é muito desse caráter simbólico. E também por conta das demandas que esses gamers retrô exigem da indústria. Então tá tendo até uma discussão do que é considerado games retrô. Eu já tô eu tô considerando, né, os jogos das décadas de 80 e 90. Mas por conta do dinamismo do mercado, como esses jogos estão acontecendo, tem gente que considera de 10 anos atrás já games retrô. Entendeu? Então eu acho que esse conceito é ainda um desafio maior de se pensar. Eu ainda tô, assim, nas raízes ali e seguindo. Mas é uma questão de se pensar. E essa questão da gente criar pensando no retrô é muito disso, dessas pessoas não quererem sair daquilo. Tem nas pesquisas que eu fiz até para o meu projeto, eu vi que muitas pessoas, por exemplo, que jogavam quando eram crianças e agora, elas querem por quê? Porque no psicológico delas, isso remete à questão de segurança. A pessoa está literalmente no controle da vida. E quando ela é criança, ela se sente muito segura. Então, isso é uma das questões também que foram pontuadas. Nanda, esse seu tema, ele, de novo, né, como o da Júlia, também é tão grande, permite tantas mil possibilidades de investigação, que em algum momento, quer dizer, o da Júlia eu percebi que, na verdade, o vinho era só um pretexto para ela fazer análise do assunto dela, que na verdade é uma outra coisa, é o processo decisório e tudo mais. Mas no seu caso, Fernanda, a minha curiosidade é, em algum momento, digo eu, não sei, talvez queira afunilar e escolher alguma vertente para estudar, não sei, porque acho que tem aspectos culturais importantes, acho que tem essa questão dos aspectos psicológicos, como isso que você estava a falar agora da segurança, da autonomia e tudo mais. Tem os outros aspectos também que foi mencionado na sua apresentação, da questão das- da, da inclusão, da diferença de gênero, eventualmente, né?
Tem tantas mil, só a sua agenda de estudos futuros ali, nossa, aquilo dá para fazer 10 doutoramentos, tranquilamente, né? Tem a intenção, Fernanda, de em algum momento escolher um caminho ou não? Ou a sua ideia é fazer um trabalho generalista amplo? Então, tem alguns temas ali que me atraem mais. A questão da representatividade, da inclusão, é um dos que mais me chama atenção. Pro doutorado, eu coloquei a questão de valores pessoais no consumo de jogos retrô. Porque eu já estudo valores pessoais, na minha dissertação, né, na aderência e tratamento médico, e eu queria continuar com essa teoria, até para eu já ter uma base um pouco mais sólida para eu estudar. Então, eu pensei nessa comunidade Top Games, que é uma comunidade do Facebook com mais de 100 mil membros. Ela é até patrocinada pela Meta no Facebook, assim, no programa de aceleração, então ela é bastante significativa ali no ramo dela. Então, ver os valores pessoais, o que levam as pessoas a consumirem. Porque o que eu acho bastante interessante também dentro da comunidade, que dava para estudar várias questões, lá acontecem leilões na comunidade, então é muito interessante a forma, o dinamismo que é o leilão lá. Tem as vendas, tem um tanto de regra que você tem que seguir, e tem questões sociais, né? Igual, por exemplo, quando ocorreram né, as questões lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, todos se juntaram na comunidade, viram quem era do Rio Grande do Sul e mandaram ajuda. Sabe? Então tem uma pauta social muito forte também. Então, é por isso que eu tenho tanto interesse e também tem várias vertentes lá que eu vou estudar, que eu posso estudar. Mas no início será valores pessoais. Boa, boa. Desejo maior sucesso para sua investigação. E sim, minha indicação seria mesmo escolhe dois, três aspectos no máximo disso tudo para aprofundar mesmo, porque senão minha percepção, Fernanda, é que se a gente tentar ser genérico, a Fernanda não vai ficar satisfeita, eu acho, né? Vai ser uma sensação de que ficou tudo muito superficial. Eu acho que vai querer pegar em duas ou três coisas e aprofundar de verdade. Era o que eu faria, não sei. Não, com certeza, eu também prefiro, até para ter contribuições mais significativas, assim, no meu caso, de ação, né? Essas contribuições práticas mesmo. Então, muito obrigada aí pelas contribuições. Colegas de mesa, mais alguém quer palpitar, opinar? Então, acho que podemos passar para o próximo, Eduardo. O próximo tema está aqui, que é o impacto das certificações profissionais nas narrativas de influência digitais da área financeira, e está o Nelson e a Roberta, que está acompanhando também. Nelson vai apresentar, eu não preciso perguntar o que ele prefere. O Ele vai meu é ao apresentar ao vivo. vivo. Isso, é Boa, ao vivo, eu vou compartilhar a tela aqui. boa, divirta-se. Tá aparecendo aí, pessoal? Bem, então tá bom. De novo, boa tarde a todos. Meu nome é Nelson, eu sou da ESPM, estou junto com a Roberta, que é minha orientadora e coautora aqui também. Só para falar de onde que veio a ideia, né? Eu sou bancário há 25 anos e nesses 25 anos eu vi uma mudança dos clientes que primeiro eles vinham embasados em opinião ou de um jornalista famoso ou de uma matéria em alguma mídia específica sobre economia ou finanças, mas agora muitos vêm em cima de algum post que eles viram de um influenciador, um post que o filho ou que o neto comentou sobre o influenciador, e aí que me despertou essa curiosidade em estudar os influenciadores. Esse é um estudo feito pela Ambima, que é a maior autorreguladora brasileira do sistema financeiro. Por esse estudo que ela faz, que chama Raio-X do Investidor Brasileiro, todo ano ela vai atualizando, vocês podem ver que a maior fonte de informações atualmente está no YouTube. Não é mais o Joemir Betting falando, a Miriam Leitão falando, não é mais uma revista especializada, está lá no YouTube. Esses portais oficiais de notícia, eles vão aparecer só lá mais para frente com 26%. Se você for pegar só Instagram e Facebook, que são duas redes sociais, somados eles dão 43%, muito mais do que esses portais oficiais de notícias.
Aí todo profissional de finanças no Brasil, ele precisa ter uma certificação profissional e em cima da certificação profissional que ele tiver, é a área que ele pode trabalhar. Essas são as principais certificações do Brasil. Eu, por exemplo, como bancário, eu tenho 3 dessas aí, eu conto em 3 vezes. Isso é comum no mercado, o mesmo profissional ter mais de uma certificação, porque às vezes ele acaba migrando de um tipo de agência para outra e acaba tirando outras certificações para ele ir sendo promovido ou indo para uma área diferente de conhecimento. Mas o influenciador ele não precisa disso. Se ele tiver um celular conectado a uma rede social, ele já pode fazer um post falando sobre finanças. Aí, com base nisso, eu fui atrás de uma revisão literária. Esses foram os principais autores que foram utilizados no meu estudo aqui, tá? Um deles, inclusive, é a minha própria orientadora, Roberta Campos, que nele eu quis pegar os tipos de narrativa usado por esses influenciadores. Tem diferença você ter uma certificação financeira? Quem tem fala diferente de quem não tem? E aí, com base nisso, principalmente o estudo da Roberta foi um que eu usei bastante, que eles identificaram algumas figuras de narrativa dos influenciadores. Você teve essas mesmas figuras de narrativas, está presente na narrativa dos influenciadores financeiros também? O método utilizado foi uma pesquisa qualitativa, aí só fazendo um parênteses até, para ir contando como que foi o desenrolar dessa história. No começo, nós pensamos em estudar uma influenciadora específica, que ela teve 2 momentos. Ela atuou por 4 anos, 2, ela não era certificada, e ela até virou um meme no Brasil, que ela falava que era uma menina de 20 e poucos anos, que ela já tinha 1 milhão em investimentos. Daí, depois do meme, ela tirou uma certificação, que é muito difícil de tirar, e ela continuou atuando como influenciadora financeira por mais 2 anos. Só que aí a corretora que ela trabalhava foi vendida e ela parou de atuar como influenciadora de finanças e começou a deletar o conteúdo. Aí eu não ia ter mais a base para trabalhar em cima disso daí. Depois a gente partiu, aí que veio nessa coleta de dados atual desse estudo. 4 influenciadores. Os 4 famosos aqui no Brasil, 2 certificados e 2 não certificados. Para poder comparar isso daí, existe diferença? Também, mesmo com esses 4, primeiro fui coletando as postagens deles do período de 1 ano. Só que nesse período de 1 ano, teve o período de eleições presidenciais aqui no Brasil no meio do caminho. E poluiu boa parte da minha base. E aí foi necessário a gente enxugar e o condensar, por isso que ficou de março a agosto de 2023, para tentar enxugar um pouco esse viés político que estava contaminando boa parte da minha base. Aí, com esses dados compilados, foi feita essa análise em cima da metodologia de Huber. Bem, então vamos lá, os tipos de narrativas identificados. Como eu mencionei, o trabalho da Roberta foi muito importante e foi lá a minha base das narrativas, para ver. Existiam as narrativas clássicas, do amigo, do vendedor, do conhecedor e do hacker, que foram essas figuras que elas identificaram como as principais narrativas nas postagens lá do artigo que elas fizeram. Isso que eu estava tentando identificar. Essas mesmas figuras de narrativas também estão presentes nas finanças? Aí eu identifiquei, além dessas narrativas clássicas, outras 2 que apareceram como emergentes. Uma que seria a figura do guru, a pessoa se mostrando como um ser iluminado, praticamente uma experiência abençoada, muito acima das pessoas comuns, e ele instruindo, olha, faça como eu fiz que você será rico, faça como eu fiz que você ganhará dinheiro, faça como eu fiz, creia as mesmas coisas que eu creio, tenha o mesmo estilo de vida que eu tenho. Aí como eu falei, seria uma figura meio que abençoada sem tanto argumentos técnicos ou argumentos que justificassem o conteúdo que ele estava explicando de finanças. E o outro, que é bem parecido com a do guru, mas seria a do mago. Ele, como um passe de mágica, ele consegue multiplicar o dinheiro. Olha, eu vou até ter uma postagem, ficou bem marcada isso no estudo, que era um influenciador falando, olha, com 1 centavo
você aplica, daí ele no dia seguinte já virou 2, no dia seguinte já virou 4, ele mostrando o dinheiro duplicando de valor dia a dia, como se você tivesse uma rentabilidade de 100% ao dia, e dessa forma, em pouco tempo, você viraria milionário aplicando esse teu 1 centavo, mas pode ver que seria um passe de mágica você ter essa rentabilidade de 100% ao dia. Tá? Mas mesmo essas figuras narrativas, aí a gente foi comparar, tem diferença dos 2 certificados para os 2 não certificados? Eu acabei me surpreendendo que no início do estudo eu imaginei que tinha, até porque no mercado financeiro é muito batida essa questão de certificação, tanto que um profissional de finanças, se ele perder a certificação, ele pode perder o emprego porque ele não pode mais atuar naquela área. Tá? Mas eu imaginei que os influenciadores certificados teriam que seguir esse mesmo cuidado de não perder. Que não pode falar qualquer coisa, porque quem é certificado está sujeito a um código de ética da certificadora que emitiu esse selo para ele, esse padrão de qualidade. Só que fui vendo que não. Esse padrão de qualidade que é tão prezado no mercado, na rede social a gente não viu tão presente nele. Uma coisa que também foi ratificada, que já existia lá na literatura e foi confirmada também pelos influenciadores financeiros, foi esse movimento de pêndulo. Eles começavam com uma narrativa clássica, como a do amigo, depois passa para uma do conhecedor, volta para o amigo, às vezes ia para do guru, volta para do amigo. Essa alternância entre as narrativas, que foi visto em outros tipos de influenciadores financeiros, também ficou muito, muito marcado nos influenciadores digitais de finanças. Estou de olho no tempo aqui, vou tentar dar uma acelerada aqui para não atrasar. Como falei, já meio que adiantei a conclusão lá. Na verdade, o que foi observado que não tinha a certificação não causa essa diferença na narrativa dos influenciadores. Eles estão mais firmados na sua marca pessoal, independente de ter a certificação ou não ter a certificação. Eu vi narrativas muito boas de influenciadores que nunca tiveram certificação e narrativas muito ruins, indo mais para essas, tipo a do Mago, de influenciadores que tinham certificação. E que eu mesmo, como profissional do mercado financeiro, se eu fizer isso, eu estou sujeito a perder por conta do código de ética da própria autorreguladora. Eu pretendo, pelo menos, que esse estudo sirva como base, que aqui no Brasil, essa parte de autorreguladoras, e tanto o Congresso Nacional e a CVM, que são os órgãos oficiais reguladores do sistema financeiro brasileiro, eles estão muito atentos à ação dos influenciadores digitais. Eles estão tentando equiparar a regulamentação que existe para o profissional do mercado financeiro, o certificado, para o influenciador digital. Que é a mesma responsabilidade que ele tem numa recomendação de investimento que um profissional de finanças tem, que esse influenciador também tenha e também seja responsabilizado se ele induzir o cliente, ou no caso a audiência dele, a algum erro, der uma informação falsa, der uma informação com dados adulterados, algo do tipo, são coisas que fariam o profissional perder a certificação ou ficar sujeito a uma multa, tem várias punições possíveis, né? Mas que isso também aconteça com os influenciadores. Como limitação do estudo, foi a pequena quantidade de influenciadores e a pequena quantidade de tempo também. Como eu falei, eu tentei pegar um tempo maior, mas a minha base foi muito contaminada por aspectos que não tinham nada a ver com finanças, que eram as eleições presidenciais brasileiras. Tá? Eu queria tentar analisar isso. E um outro aspecto que eu também, no banco, eu vejo muito acontecendo, que é a inter-relação entre as gerações. Muitas vezes eu vejo uma pessoa, um cliente idoso, que a vida toda teve só seu dinheiro só na poupança, que é um investimento extremamente conservador, vindo lá e falando, não, vou colocar todo o meu dinheiro no Bitcoins porque o meu neto viu um influenciador falando que a criptomoeda vai crescer. Isso também é um estudo que eu acho que seria válido a gente ver essa narrativa do influenciador intergeracional. Como que o neto está influenciando o avô. Estourei um pouco o tempo, desculpa pessoal, mas é isso aí. Tudo bem, parabéns. Nelson, de tanto acompanhar esses influenciadores, você já deve estar rico, eu suponho, não está não?
Não, muito longe disso. Agora, desculpa, eu acho que a Roberta quer falar alguma coisa, que ela está com a mão levantada aí. Posso só complementar uma coisinha, gente? Atrapalho? Se eu- Pode falar. é, Primeiro, eu queria. Nelson, parabéns, muito orgulho ver você apresentar esse trabalho. Gente, os orientadores todos ficam muito orgulhosos de vocês, tá? De ver vocês evoluindo como pesquisadores. Muito bacana assistir essa sessão. Desculpa que eu estou falando do táxi indo para o aeroporto, também para um outro congresso que eu vou participar. Mas só para complementar uma coisa que ele está apresentando, o Nelson está fazendo uma teorização de um tipo de influenciador que a gente começou com esse trabalho que ele usou como referência, que é um influenciador técnico. Que a gente vê muito o influenciador como alguém que fala de estilo de vida, né, que fala de assuntos mais soft, né? Mas tem certos territórios que são territórios muito carregados de conhecimento técnico. Então, por exemplo, o vinho, né, fazendo referência aqui a um trabalho, né, que a gente já assistiu, acho que da Júlia, né? Ele acaba sendo um território técnico, né? O trabalho que a gente fez, o anterior, era de maquiagem, mas era uma pessoa que tinha uma proposta técnica. E aí é um tipo de construção de conteúdo, de influência, de empreendedorismo de conteúdo que é diferente, né? Então, só para fazer também esse ponto aqui, que é um ponto mais teórico, mas que eu acho que é interessante e que pode ser útil para os colegas aqui que estão pesquisando contextos que são mais técnicos, tá? Era só para fazer esse comentário complementar. Parabéns, Nelson. Obrigada, Roberta, pelos teus comentários também. É sempre bem-vinda, viu? Não precisa pedir licença, não, é só ir falando. Pessoal, dúvidas e perguntas. Nelson, eu vou começar com uma pergunta que eu fiquei mesmo curiosa. Quando fala desses perfis, né? Tem um perfil técnico, tem um perfil guru e tudo mais, e até aproveitando a fala que a Roberta estava a trazer para a gente, eu vou fazer uma pergunta de curiosidade mesmo, porque eu realmente não conheço essa área. Uma pessoa consegue eu assisto aquele influenciador e eu consigo encaixar ele no perfil A, no B e no C? Ou, deixa eu reparafrasear minha pergunta. Se o Nelson me ensinar, né, me explicar como que é a técnica, olha, o tipo A tem essas características, o B tem essas, o C tem essa, tal. Dois de nós conseguimos classificá-los da mesma forma? Aí na questão de ser certificado ou não certificado, é isso? Não, eu me referia Não, àqueles ela está perfis, falando o guru, isso, não são, só para te esclarecer, Mônica, não são perfis de influenciadores, são tipos de narrativa, tá? Porque, na verdade, o influenciador ele tem um conjunto de. Por isso que ele fala de pêndulo, né? Ele tem uma dinâmica com claro, essas o narrativas. mesmo influenciador, ele às vezes usa uma narrativa, às vezes usa outra, é isso. Sim, Desculpa, tá sim, 100% correta, Isso, Roberta. Eu sim. pensei exatamente. numa coisa e falei Não, outra. nenhum problema. E aí, no caso dele, no caso do Nelson, ele identificou outros tipos de narrativa que eram diferentes do que a gente tinha identificado no segmento de maquiagem. Como é um estudo qualitativo, houve até uma preocupação de definir, né, para que isso possa ser replicado. Acho que você está preocupada com replicabilidade, né? Mas aqui é o objetivo, por exemplo, isso aqui poderia depois ser levado para estudos, métodos computacionais, né, que você pudesse treinar um modelo de inteligência, né, artificial com perfis para essas narrativas e aí efetivamente quantificar. Eu acho que como é qualitativo, ele não tem necessariamente essa saída, mas eu acho que isso é uma sugestão super importante para, né, que esse estudo possa ter esse tipo né, de contribuição. Perfeito, muito obrigada. A O Roberta chegou PTT, exatamente onde eu queria. o Diz aí, PTT que foi Nelson. fruto dele até, é um manual de boas práticas de influenciadores, que é também algo que a Anbima também está fazendo, que é essa autorreguladora, que é a maior autorreguladora brasileira, ela também está fazendo um manual de boas práticas
de algumas narrativas, algumas coisas que não podem ser faladas, porque você induz a sua audiência a erro. Tá? Que tem vários vieses aí que você pode usar para vender um certo produto financeiro. Esse manual de boas práticas é para tentar impedir de você usar alguns vieses. Que mais, colegas? Perguntas e dúvidas? Sugestões? Boa noite. Estão me escutando? Sim, Eu peço Rebeca, Sim. desculpas, estamos. eu peço desculpas se cair, minha internet está um pouco instável. Esse trabalho eu achei muito interessante, parabéns aos autores. Eu me interesso muito por esse tema. Na verdade, é um tema que eu vou até apresentar amanhã, que é semelhante, né? Não é igual, mas é parecido, sobre empreendedores. Eu estudei como essas pessoas, né? Esses influenciadores, eles atuam em relação a empreendedores, fazendo orientações a respeito de como gerenciar os negócios. E até quando você fala assim, guru, né? Eu utilizei uma pesquisa de Faria que dizia empreendedores de palco, né? Os gurus são vistos como empreendedores de palco, são pessoas que vendem essa visão. E eu achei muito interessante essa questão da narrativa, sabe? Foi uma coisa que eu não fiz na minha tese e acho que teria ajudado muito, porque eu trabalhei em outra perspectiva, né? Na perspectiva de sistemas de marketing, entendendo esse sistema, mas é até uma coisa que eu coloco lá como limitação no final, entender melhor esses empreendedores que, no meu caso lá, são os ofertantes, né? Desses cursos, dessas soluções. E eu acho que essa visão da narrativa é muito interessante. Eu acho que seria uma visão que iria agregar muito, sabe? Eu ia perguntar se vocês deixaram o artigo completo para os anais, porque eu tenho interesse em pesquisar, tanto ler o artigo de vocês, como até ver o da professora também, Roberta, né, que foi anterior, para entender melhor e, quem sabe, até melhorar minha pesquisa. Gostei muito, parabéns, viu? Agradeço, Rebeca, obrigado aí pelo feedback. Eu acredito que o artigo fique lá na página do SEMEAD, né? Aí, de repente, o Eduardo pode me ajudar, mas eu não Sim, vejo problema de ter. A Roberta aí, é lógico que eu tenho que pedir a bênção para minha orientadora e também a Roberta, né? Mas eu acredito que não, por mim não teria problema não compartilhar. E como a gente comentou antes, a narrativa, na verdade, nas postagens todos, eles têm vários tipos de narrativa dentro da mesma postagem. Mas você vê que dependendo do que eles estão tentando impulsionar, eles usam mais uma ou mais outra. Super interessante isso. Eu estou aqui mesmo curiosa para ver essas narrativas, para comparar, para aprender a decidir qual é a narrativa do jeito A, do jeito B. Um dia eu ainda vou aprender isso. Pessoal, mais algum comentário sobre o trabalho do Nelson e da Roberta? Eu estou um pouquinho preocupada com o tempo. Vamos passar para o último trabalho. Lucas, prefere que passe o filme? O Eduardo pode passar ou prefere apresentar aqui? Como que é a sua preferência? Pode ser filme, sim, pode ser filme. Depois, se Oi. houver algum problema com o inglês, tentamos ajudar. ok, Lucas, um momento. Hi, Simead. Good morning. Tá dando para ouvir o áudio? Or good afternoon. Thank you. Hi, Simead. Good morning or good afternoon. Thank Talvez you. Seria melhor tirar as legendas para não ocupar espaço no slide. Não sei se vai dificultar ou melhorar, mas Ah, como preferirem, no final. Miriam Salomão, in presenting a... tá desativado, porém, acho que eu não consigo tirar. Talvez seja pelo e-mail institucional. Enfim, vamos tentando.
Conseguimos Simena. assim, então. Good morning or good afternoon. Thank you for welcoming me and Dr. Miriam Salomão in presenting our work here today. Why Are STEMs STEMs? It's truly a pleasure and an honor being here today with you. And without further ado, let's jump into it. I believe you all should know where the word STEM comes from, and it's from an Eminem song called STEM, which features an obsessive fan which was called STEM. The term then became popular, and nowadays, when someone wants to describe an obsessive fan, we call him or her a STEM. The term became so big that in 2017 it was recognized as a word by the Oxford English Dictionary. The whole idea behind this work or this project is to understand why our STEMs, understand the motivations behind this extreme fandom, and why do they keep being a STEM? Why do they love someone so much and they acknowledge that this person doesn't love them back? We want to find out everything that it's related to this type of behavior, things such as motivation, love, and loyalty, and many other psychological, emotional, and social dynamics. Regarding our specific objectives, we have 4, which go through focusing on the emotional and social factors of why individuals engage in STEM behavior. Then we have the psychological dynamics of one-sided fan-artist relationships, so these parasocial relationships. Why do they engage in them, and what's all the psychology around this relationship? Understand how STEMs perceive and deal with these type of relationships, and then in the end, to examine the influence of crisis management on fan devotion and loyalty. And I know this might sound a bit off, considering the other 3 specific objectives, but it does make sense when we're taking fan devotion, loyalty, love, and dedication accountable. Regarding our methodology, our research approach was obviously qualitative, as we needed to grasp people's emotions, people's feelings. We needed to feel what they were telling us and not answers of yes and no. We needed to see the way they were speaking. We needed to hear their voice. We needed to see how their body was reacting to the questions we were asking, and qualitative was the only way to go. Regarding the research strategy, we had a pre-interview to decide who were the STEMs and who were not the STEMs, and then a semi-structured interview with the STEMs. Selection criteria was obviously STEMs, and below you can see the participants' characterization. Regarding the data analysis, we used the deductive thematic analysis based on Braun and Clark. Now, regarding the response to our specific objectives, it pretty much goes around addressing where fans develop a relationship with these artists. They do it because they have a hole in them, and they need to fulfill these needs. They need to fulfill a space in their heart. People go from I like, I love, and then I obsess, and it's a gradual increase of love, of loyalty, of dedication to this artist. So there is a lot of emotion, a lot of emotional and social and psychological drivers in these types of increasing relationship. Music tends to shape people's identity, as we have seen through many examples everywhere, and this just showcases the immense involvement that fans have with artists, that fans have with artist posture or with artist music, lyrics, and etc. Therefore, companies can really take advantage into this, because we're comparing artists as brands or companies and stands as consumers. So if companies really take advantage into this, companies that have access to a lot of data can really benefit from this type of insight. Regarding crisis and impact on fan loyalty, one thing that we noticed is that stands tend to look the other way when something bad happens, when their favorite artist or brand
is involved in a scandal or in any type of crisis. They tend to look the other way so that they don't have to accept that something's wrong or that they did something wrong. This is a way of this is pretty much a coping mechanism that they have of accepting the wrong things that are happening with an artist or a brand they love. Their platonic love is bigger than a scandal or the crisis itself. Therefore, again, showcasing its importance to companies nowadays, not just companies in the music industry business, but companies overall. Regarding some practical and conceptual applications for marketing, how can this be useful for marketing and pretty much nowadays, STEM communities serve as brand assets. We've seen their power as just one. Imagine how communities of STEMs would behave nowadays, how impactful they could be to a brand if the brand could grasp them and manage them how they wish, how the brand wish. Also, crisis management lessons. How can an artist or a company benefit from a good crisis management? Or in sometimes they don't even need that. And why don't they need a good crisis management? Why even without any crisis management, these artists or these brands can still thrive? We try to understand that, and we have that. And then the introduction of a new consumer behavior term that me and Miriam found out, created. It's called STEM consumer behavior. Then some highlights and conclusion. Again, the new term, STEM consumer behavior. Also some in-depth perspective on obsessive consumer behavior, the so-called STEM behavior. We not only understood it, we analyzed it, we defined it, we showed you what it is, how it happens, when it happens, why it happens, and we tried to explain it to you in the best way possible. Some crisis management for companies, the crisis management lessons that I was talking about earlier. Also advancement in consumer behavior, so the possibility of a new segment. And of course, we can always segment our consumers the way we want to, and we can use the STEM segment. But right now I'm giving a big emphasis on how important for companies it is to create a STEM segment, and also psychology literature. And in the end, the contribution to companies' CRM processes, as we could not be talking about consumer behavior without talking about customer relationship management. And with all that taken into account, it comes the end of my presentation. Please do not hesitate on have any questions. We'll be here to ask them. And once again, thank you so much for having me and Miriam in your seminar this year. Thank you and goodbye. Muito obrigada, Lucas, pela sua apresentação. E eu tenho que dizer de novo que eu senti aqui um orgulhozinho. Parabéns pelo trabalho. Mas eu não vou fazer perguntas, porque eu acho que eu já fiz muitas perguntas para ti sobre esse assunto. Vou abrir aqui para o grupo de participantes. Quem quer opinar, perguntar, discordar. Engraçado que a gente falou do vinil, né? A gente falou dos gamers, a gente está falando de um monte de perfil que às vezes chega no obsessive, né? Que o Lucas estava a apresentar, né? O fã dele é mais do que um fã, é um fã loucamente obsessivo, né? Bom, parabéns aí, Lucas, pela apresentação. Eu não conhecia Obrigado. esse termo, assim, não conhecia esse fã obsessivo, né, no inglês, Uhum. nunca li sobre. Mas é uma Sim. curiosidade, eu não sei se você falou, mas eu acredito que não. Você acha que tem algum gênero, por exemplo, na música, você acredita que é algum gênero que tenha mais fãs obsessivos? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Será que algum, Eu não sei acredito que sim, eu diria que música pop seria um dos maiores, não é? Estamos a falar de Taylor Swift e de
artistas assim, é lógico que essas artistas têm comunidades gigantes e que apelam a muita gente. Até dá para ver o que é que acontece quando uma dessas artistas dá um concerto no nosso país, move a economia, e eu diria que certamente a cultura pop é uma das mais fortes, mas tentei não me limitar apenas a uma, mas a ver vários artistas de culturas e géneros diferentes, e é lógico que é sempre engraçado ver como é que entre essas comunidades de stands, como é que eles se comportam diferentes. Estamos a falar de género pop, de rock, de hip hop, de música eletrónica, então é muito engraçado ver como cada um se comporta, mas que no fundo tem sempre apenas um gosto obsessivo por esse artista, e é que acaba por fazer a tal comparação como se o artista fosse uma marca ou uma empresa e o fã fosse um consumidor. É quase que um paralelo que como eu digo, é um paralelo que as empresas podem aproveitar e usar isso para a melhor maneira deles. Mas sim, obrigado. Obrigada. Não, era isso mesmo que eu também agora pensei na questão de alguns influenciadores, como que eles estimulam, né? Tem muitos fãs obsessivos, eu vejo assim Exato. alguns influenciadores falando, então é muito interessante sua pesquisa. Eu acho que com esse desenvolvimento das redes sociais, cada vez o alcance das redes é cada vez Uhum. mais importante esse zelo aí, né? Exatamente, as redes sociais foram um dos maiores potenciadores das tais relações parasociais, porque eu hoje em dia, eu e muitas pessoas que eu conheço, acabam por ter relações fictícias com esses artistas através de mídia, de redes sociais, de televisão, e não é uma relação real, é uma relação que é de mim para uma pessoa, não dessa pessoa para mim, é unilateral, digamos. E isso acaba por a tal coisa que eu disse, que gosto, amo e estou já obcecado por isto, então vai sendo cada vez maior. Mas sim. Lucas, parabéns. Esse teu trabalho me fez lembrar as loucuras que os fãs Uhum. da cultura pop fazem pelos artistas, principalmente nos Estados Unidos, né? Que há casos Exato. até de invasão de residências. Uhum. Por exemplo, as Kardashians, né? Que tem a programa de TV, que eles fazem o programa em um cenário, né? Não é a casa real que elas moram, já para não ter Exatamente. essas invasões. Aqui no meu país, tem um professor muito conhecido que faz pesquisa sobre o fandom, que é o Uhum. professor Leão, que ele está associado à Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. E aí também ele promove um grupo de pesquisa que Qual é o nome dele, Eduardo? Uhum. Leão, o sobrenome, eu não recordo o nome agora todo, Não tem problema. mas Depois eu você Depois, se posso, escreve puderes pra posso, gente escrever aqui aí no no vou chat. chat, colocar. É Vou André colocar. Leão. Isso, André isso. Leão. André Isso mesmo. Leão, ok. E aí ele é conhecidíssimo e existe até um grupo de pesquisa chamado Aquifans e é Ok. sobre essas questões de fãs. Uhum. Eles fizeram até um estudo recente da cultura do futebol americano, esse consumo no Brasil. E Uhum. influenciou tanto que esse ano tivemos um jogo, uma partida de futebol americano no nosso país. Então, eles já, há uns 5 anos atrás, já estimavam essa vinda, esse acontecimento Uhum. no país por esse crescimento desse consumo. Existe, assim, esses estudos, né, de fãs que impulsionam tipos de Exatamente. Como eu disse, é o poder dessas comunidades de fãs obsessivos conseguem mesmo fazer com que uma indústria nova uma indústria vá para outro país, que vem o futebol americano ter ido para o Brasil, o que não é tão comum, e neste caso, pronto, no meu artigo é 100% sobre música, mas isso também é aplicável a muitas outras indústrias, como também eu mencionei na apresentação. Basta apenas essas grandes empresas tomarem uma vantagem acerca do que está a acontecer. Mas obrigado pelo teu comentário, Eduardo. Eu acho que uma relação muito é, plausível, que foi até citado no artigo, é essa questão da transposição da pessoa, da persona, principalmente, né, que é criada pelo artista, com uma Uhum. mercadoria teoricamente cada vez mais explorada, né? E a gente Uhum. colocou agora a questão das redes sociais e uma empresa pensa em CAC sobre LTV, né? Se o CAC é zero, que hoje em dia
um alcance absurdo de um Stories, por exemplo, alcança pessoas que vão conhecer a música e viram fã, e essa pessoa depois vai começar a consumir, vai em show, vai Exato. comprar uma camiseta, enfim, vai começar a consumir, essa conta, teoricamente, financeiramente, é extremamente positiva para a empresa que detém, né? Então, as gravadoras elas usavam muito disso no passado, né? Eram as pessoas, os artistas eram extremamente explorados nesse sentido, né? Eles realmente se adequavam ao público e que potencializavam cada vez mais esse comportamento obsessivo. Em contrapartida, hoje em dia, esse meio de campo já não existe ou não é tão forte, mas as redes sociais são essa variável moderadora, né? A pessoa está tão disponível à pessoa que ela se sente realmente, como vocês falaram, parte da vida dela, só que é uma parte unilateral. E como, teoricamente, isso pode ser um percentual pequeno da população, mas como vocês falaram, um artista pop tem milhões de pessoas, 0,1% de 10 milhões são 100 mil pessoas, são 10 mil É pessoas, muita né? gente na Então, são 10 mesma. mil pessoas malucas atrás de você o tempo todo. Isso é uma relação muito esquisita de administrar, né? Então, eu acho que evidenciar isso e colocar de forma bem concreta e palpável como isso Uhum. também influencia não só no comportamento do consumidor, mas de forma empresarial, é realmente muito legal e ficou muito evidente no seu trabalho, Lucas. Parabéns. Muito obrigado. E até para adicionar ao seu comentário, Henry, um, um, recentemente tivemos as eleições nos Estados Unidos, de Donald Trump e da Kamala Harris, e em muitos dos eventos que a Kamala fazia, ela acabou até por incluir artistas musicais como a Beyoncé, a Britney Spears, artistas que ela sabe que, pronto, ela apoia e sabe que esses artistas a apoiam, mas no fundo da questão ela sabe que esses artistas vão trazer muita gente para o lado dela, então. Estamos aqui mais uma vez a ver como é que estas comunidades de stands até conseguem, sendo bem manipuladas, não querendo estar a dizer que o consumidor é facilmente manipulável, mas a Kamala consegue facilmente manipular milhares de eleitores desta maneira. E é uma forma também as empresas conseguirem manipular os seus consumidores a comprarem, a usarem, a interagirem com o seu produto. Ficou muito legal esse trabalho, Lucas. Parabéns. E os demais Muito também, tá? Eu obrigado. não falei por causa da questão do tempo, mas como a gente está com alguns minutinhos aqui, eu não queria estragar a dinâmica, mas como sobrou um tempinho, eu queria falar pelo menos do Lucas, que realmente foram, sim, achados muito importantes, cada um na sua área, né? Principalmente na compreensão do comportamento do consumidor e como isso se delineia em vários outros atributos, né? Em áreas diferentes, produtos diferentes, mas realmente todos trazem insights muito importantes para como a gente vai, principalmente, lidar com o que a gente é estimulado, né? Porque isso assim, permeia todas as áreas da nossa vida. E colocar isso em consumo hedônico do vinho, consumo das músicas, enfim, consumo de jogos, consumo de informação e como isso altera o comportamento próximo, assim, ficou muito evidente em cada um dos trabalhos, como teoricamente tem uma intersecção também muito clara entre eles, né? Eu estava me lembrando, eu tive o privilégio de ler algumas das transcrições que o Lucas fez, das entrevistas, e tem histórias maravilhosas, né, da gente ler. E claro que isso dava conversa aí para a gente ficar a noite inteira batendo papo, ao mesmo tempo que, né, as histórias dos amantes dos vinhos, né, as histórias desses influencers todos com narrativas super interessantes. Acho que se a gente começar a contar aqui as coisas que cada um está investigando, né, na profundidade do sentimento do consumidor, né? Acho que tem história aqui para a gente ficar a noite inteira batendo papo. Pessoal, temos os últimos minutinhos, temos 5 minutos, para fazer últimos comentários, perguntas. E eu tinha acabado de escrever uma mensagem, só que o Eduardo foi lá e postou mais cedo, antes do que eu. Eu tinha acabado de escrever, pessoal, por favor, né? Avaliem a sessão e etc, etc. Mas o Eduardo já postou o link. Então, só por favor, depois que a gente acabar a nossa conversa, não esqueçam de avaliar a sessão. Então, pessoal, eu acho que eu também quero aproveitar para, pelo que eu entendi, a Júlia e a Fernanda já estão no doutoramento, é isso que eu entendi de vocês?
Eu vou começar ano que vem. Passei no processo. Ok. A Fernanda passou no processo e vai começar. Boa. E a Eu Júlia já já estou pro começou. final, mais para o final já. Boa, boa. Nelson tá no mestrado, é isso? Isso, eu estou terminando meu mestrado. Boa. E já tem um conteúdo super parrudo. O Lucas está na entre-safra também, né, Lucas? Terminou o mestrado e está pensando ainda, A né? pensar, exato. Muito bom. Então, eu desejo mesmo imenso sucesso para quem está começando, para quem está no meio, para quem acabou e para quem começou uma coisa nova. Sucesso para todo mundo, que a gente possa se encontrar em outros semiáridos ou em outras conferências quaisquer por aí. É, vou postar de novo a mensagem, né, para vocês não esquecerem de avaliar. E pronto. Muito obrigada pela noite, pelo papo super agradável que nós tivemos. Obrigada, foi um Obrigado. prazer estar aqui. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns a todos. Obrigado, professora. Deu certo, né? Deu super certo. Obrigada, Eduardo, por conduzir toda a sessão, por cuidar do tempo, por exibir os vídeos. Obrigada pelo suporte. Tchau, professora. Obrigado. Obrigada mesmo, viu, Eduardo? Foi um excelente apoio sensacional, porque sem o Eduardo não tinha saído nada. Obrigada mesmo. Ainda bem que deu certo. Deu, Tchau. A gente deu. se fala. Boa noite, até a próxima sessão aí que a gente se encontra.